Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Pro vídeo de hoje eu pensei em trazer essa trend do mundo literário, que é a de reagir a avaliações ruins dos seus livros favoritos. Eu fiquei com muita vontade de fazer a minha versão dessa trend, então eu vou selecionar 5 dos meus 10 livros favoritos, mostrar pra vocês algumas avaliações ruins que eu achei no Scoob e reagindo junto com vocês. Como que eu fiz essa seleção? O Scoob não tem uma ferramenta que você consiga ir lá e selecionar a estrela específica, né, a avaliação que a pessoa deu e que mostre daí todas as avaliações ruins, todas as avaliações nota 2 e tudo mais. Inclusive fica a sugestão aí desse upgrade. Então eu tive que ir scrollando e passando de página em página até eu achar essas notas ruins. Porque aconteceu de, por exemplo, um dos livros eu já tava assim, na página 60 de avaliações, eu não tinha achado uma nota 1. O que me levou a decidir não fazer somente nota 1, mas também notas 2, assim. Então, avaliações ruins. Aí, eu fiz o máximo que eu pude, assim, pra não ler nem um pouco da avaliação, pra eu conseguir realmente reagir aqui junto com vocês. Então, quando eu via uma nota 1 ou 2, eu ia lá, tirava o print, né, fazia a seleção, apagava o nome e a foto ali da pessoa para não fazer nenhum tipo de exposição, porque nem é esse o intuito, e deixei salvo aqui pra gente ir lendo e reagindo juntos. Só fazendo um esclarecimento, não é a minha intenção criticar essas pessoas que fizerem essas avaliações ruins sobre os meus livros favoritos. Na verdade, é meio que ver experiências diferentes, tentar entender o que foi que aconteceu, qual que é a opinião da pessoa e dando, quem sabe, alguns argumentos contrários àquilo que eles trouxeram para tentar mudar de ideia. Aí, então, eu estou aqui com o meu notebook, com esses prints salvos, e eu acho que eu quero começar por O Conde de Monte Cristo, que foi o meu livro favorito mais recente. E daí vamos ver, então, as avaliações ruins que eu achei de O Conde de Monte Cristo. Essa daqui é uma nota 2. Adorei a história que o livro retrata. O desenvolvimento te prende e faz com que você fique pensando o que irá acontecer no próximo capítulo, além de o final ser muito bom. A única coisa que me atrapalhou foi o fato de o livro apresentar muitos personagens, e isso acabou se tornando confuso, tendo que voltar algumas páginas para recordar quem era aquela pessoa. Mas de resto, gostei muito do livro. Ué? Então eu não sei se eu entendi. Tipo assim, por que a pessoa deu nota 2 e ela gostou muito do livro? Deu nota 2 porque eram muitos personagens e ela tinha que ficar voltando? Não sei se eu entendi muito bem. Mas essa questão dos personagens, realmente, tem muita gente. Tem muito personagem, muitos momentos assim eu tive que parar e falar, não, pera, é esse daqui, não esse. Mas os personagens, eles não são, assim, desnecessários. Na verdade, cada personagem que aparece na história tem o seu porquê. Tem a sua função, por assim dizer. Cada pessoa que o Conde vai se aproximando e que ele vai, assim, trazendo para perto de si, tem uma importância na história final. Mas eu entendo, realmente são muitos personagens, só que eu não consegui entender muito bem por que foi que o livro é muito bom, gostou, de resto gostou muito do livro, mas nota 2? Não sei, não entendi. Mas tá bom, não foi uma avaliação ruim. Esse daqui também é nota 2. Esse livro foi tanta encheção de linguiça que quando chegou o momento da vingança, eu já nem mais ligava. Só queria que acabasse logo. Ai, gente. Eu entendo, eu sempre falo isso pra vocês. É um livro extenso, é um livro que você tem que ter muita vontade de pegar, assim, pra ler mesmo. Mas eu vou ter que discordar e não é encheção de linguiça. Eu realmente acho que todas as histórias que são contadas ali, elas foram necessárias pra você entender os personagens e entender o porquê que aquela pessoa especificamente tá ali no meio, assim, tipo, do auxílio à vingança. Mas tá bom. Não entrou para os favoritos. Deuses, que leitura tediosa. Eu até entendo o peso e a crítica por trás da história, mas que escrita triste, tediosa,
cansativa. Que personagem sem graça pelos quais não consegui ter um pingo de empatia. What? Que drama de novela mexicana. Sinceramente, o livro poderia ter 200 páginas e acabar com: e ele ficou rico, famoso, esqueceu o passado e viveu feliz pra sempre. Mas não! Ele tinha que enrolar por 1.600 páginas sobre um cara rancoroso que justifica que é assim porque a vida fez isso com ele. E todos vão de coitadinhos a trambiqueiros cruéis e manipuladores porque é isso que a vida dura e amarga faz com homens. Tá tudo bem, amiga? Ai, gente. Ó, não. Tipo assim, você não conseguiu ter um pingo de empatia por nenhum dos personagens? Tipo, sinceramente, assim, falando, o cara que tava prestes a se casar, ele tava no mar fazia não sei quantos meses e tinha acabado de rever a sua noiva, tinha acabado de rever o seu pai, ele tava prestes a começar uma vida feliz e daí as pessoas foram lá e armaram. Assim, sabe, eu fico pensando, que personagens sem graças? Ah, cara, mas por quê? Tipo, por que você achou sem graça? Não concordo. Me doeu um pouquinho o coração. Eu falei que eu não ia ficar chateada pelos comentários, mas esse eu fiquei um pouquinho. Como assim, teve muitos personagens com histórias muito tristes, assim, você falar que você não teve um pingo de empatia por nenhum deles, eu fico um pouco preocupada, na verdade. E mais uma vez entra na questão da encheção de linguiça, né? O livro poderia ter 200 páginas. Não, eu não concordo. Eu não acho que ele poderia ter 200 páginas. O fato de ter tudo isso de páginas, tudo isso de histórias que faz ele ser esse clássico, que faz ele ser essa história marcante. Eu acho que se tivesse 200 páginas, seria só mais uma história sobre vingança, só mais uma história sobre injustiça, mas não teria, assim, a genialidade do Conde de Monte Cristo, porque é realmente o fato de ser tudo interligado, de ser, assim, uma teia realmente de acontecimentos e de pessoas que faz com que essa história seja assim tão impressionante. Então, eu acho que é mais um pensamento meio que imediatista, assim, de você querer acabar logo e saber logo a história, que faz você pensar que daria pra acabar em 200 páginas. Então, vou ter que discordar. Vamos agora para Orgulho e Preconceito. Esse daqui é nota 1. Tédio puro. Nunca li nada tão desinteressante em toda a minha vida. Absurdamente entediante. Um grande compilado de pessoas desinteressantes fazendo coisas desinteressantes e conversando sobre coisas desinteressantes. É, assim, realmente, se você for ler esse livro sem ir com a mente aberta de que eram pessoas dos anos 1800 tentando ocupar o muito tempo disponível que eles tinham, realmente você vai entender como entediante. Mas isso é uma leitura, assim, de uma pessoa que vive em 2024, com o tanto de coisas disponíveis que tem pra gente fazer em 2024. Mas lá em 1800, pô, o que você podia fazer? Visitar a sua amiga na propriedade vizinha, não sei quantos quilômetros daqui. Era organizar alguns bailes algumas vezes por ano. Eu não sei se eu concordo com essa coisa de fazendo coisas desinteressantes e conversando sobre coisas desinteressantes. Porque uma coisa que eu sempre gostei muito no livro do Orgulho e Preconceito era o quão perspicaz a Jane Austen era para o período dela, o quão avançada, assim, no pensamento ela era. Então ela fazia reflexões sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem na família. Ela faz críticas à sociedade, injustiças sociais. Ela faz, assim, várias críticas veladas nas conversas entre as pessoas. Então, assim, é um livro que tá acontecendo e tá sendo escrito lá naquele período de 1810, naquela década, assim, só que você vê o quão à frente do seu tempo a Jane Austen era. Eu sempre aconselho, e você que quer conhecer Orgulho e Preconceito, você que quer ler qualquer tipo de clássico, você tem que ir com a mente de que esse livro não foi escrito agora. A pessoa que escreveu esse livro, ela estava vivendo um período, um país, uma época totalmente diferente da que você está vivendo. Os acontecimentos, os pensamentos da época são totalmente diferentes. A forma de escrita é totalmente diferente. Então você tem que ir com a mente aberta de que vai ser uma experiência desconfortável em algumas situações. Mas beleza, né? Esse daqui também é nota 1. O título é Senhor Darcy, lindo, te amo. Como pode o livro ser tão ruim quanto o filme? Meu Deus. KKKK. A Elizabeth é tão chata que eu demorei para ler de tanta raiva que eu tenho dela. Amiga, o livro ser tão ruim quanto o filme. Amiga, você assistiu o mesmo filme que eu? Gente,
ele é o meu filme conforto. É aquele filme, assim, que quando eu tive um dia ruim, um dia péssimo, eu falo assim, eu vou assistir Orgulho e Preconceito. Eu tô de bom humor, não sei o que eu quero assistir, eu assisto Orgulho e Preconceito. Eu tô triste, eu tô decepcionada, eu vou assistir Orgulho e Preconceito. Eu tô com raiva, querendo gastar energia, eu vou assistir Orgulho e Preconceito. Esse é o meu filme pra todo momento. É piada entre as minhas amigas o tanto de vezes que eu já assisti Orgulho e Preconceito. Mas tá bom, né? Vamos lá entender as pessoas da internet que têm opiniões diferentes das nossas. Tá bom. Nota 1 também. Muitas expectativas não atendidas. Todo mundo fala desse livro, então eu tinha resolvido ler, mas eu não gostei. Talvez seja a editora que a tradução era muito ruim, mas eu não entendia nada e acabou sendo uma leitura bem chata e arrastada. Cara, isso é um problema. Isso é um problema, infelizmente, acontece. Já aconteceu comigo de eu pegar um livro que eu tava com muita vontade de ler e na hora que eu peguei, a tradução ela foi mal feita, ela tinha muitos erros, ela não seguia uma lógica. E agora eu tô tendo a disciplina de práticas tradutórias na faculdade e o meu professor, ele falou que um problema que tem acontecido nos últimos anos é de algumas editoras colocarem inteligência artificial para fazer tradução. Gente, vocês acreditam nisso? Para não ter que gastar com um tradutor, né, eles vão lá e usam inteligência artificial e daí fica uma bosta. Daí quando a tradução ela não é feita de forma adequada, pode acontecer isso, de estragar a experiência do leitor, estragar a leitura e daí coloca uma nota 1 do meu livro favorito porque a tradução foi ruim. Aí vamos agora para Bem-vindos à Livraria Rio Nandong. Nota 1. Finalmente terminei e cara, que livro ruim. Olhei as outras resenhas e estão cheias de estrelas, mas esse livro realmente não funcionou comigo. Tudo estava tão entediante, a autora tentava colocar frases de efeito em todos os cantos. Se tornou entediante, chato e cansativo. Quase não terminei. Entrei em uma ressaca porque a leitura não parecia mais interessante depois desse livro. Olhava para qualquer livro e temia que fosse como esse. Ok, tudo bem. Virou o trauma da pessoa. Ai, meu Deus, livraria Rio Nandong. Tá, essa questão das frases de efeito, eu acho que são interpretações diferentes. Porque eu via mais como reflexões pontuais que ela fazia a respeito daquele momento que a personagem estava passando. Então, essas frases de efeito, na verdade, era tipo um fechamento para aquilo que ela estava refletindo, sabe? Então, ela passou por uma situação que fez ela parar e pensar sobre algo que aconteceu com ela, que marcou ela e que é uma ferida para ela. Os capítulos vão mostrando, assim, esse processo dela de entendimento das situações e esse processo de fechamento das feridas mesmo. Então, essas frases de efeito, na verdade, elas nada mais eram do que reflexões sobre esses aprendizados, entendeu? Uma coisa que eu sempre falo bastante sobre a livraria Rio Nandong é que ela tem um público-alvo e você provavelmente não é esse público-alvo dessa obra. Por quê? As pessoas que gostam muito desse livro, como é o meu caso, são pessoas que conseguem se identificar com a personagem. Então, se você não passou por situações, você não consegue se identificar com o personagem, realmente eu interpreto como algo difícil de se relacionar, sabe? Esse também é nota 1. O livro mais chato que já li. Personagens mornos e com nenhuma característica marcante. História extremamente arrastada. Realmente. Essa questão dos personagens não ter nenhuma característica marcante, eu acho muito interessante esse comentário, porque nós, na vida real, não somos todos que temos características marcantes. Não é todo mundo que é, tipo assim, personagem principal, que é herói de uma história. Não é todo mundo, assim, que sai. E o que eu penso? Tá tudo bem você ser uma pessoa comum. Tá tudo bem você ser uma pessoa que não se sobressai, assim, na sociedade, na vida, que é famosa e tudo mais. Não é todo mundo que é famoso, não é todo mundo que vai obter aquele sucesso estrondoso. E tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem eu ser uma pessoa que vai levantar de manhã e ter um trabalho das 8 às 18 e chegar em casa e me sentir feliz porque eu tenho uma gata, um café quentinho, uma coberta e
escolhi um livro para ler. E esse livro, então, por isso que eu falo sobre a questão do público-alvo, esse livro é para essas pessoas que estão tranquilas, que estão felizes em ter uma vida feliz e confortável. Então, por isso que eu gosto tanto desse livro, porque é um livro que reflete sobre esse estilo de vida. Mas tudo bem. Aí vamos para avaliações de mulherzinhas. Aí a primeira avaliação, nota 1. Tão ruim que chega dói. O livro passa a impressão de que você está lendo a mesma página por 10 minutos. Nossa, sério? Eu achei tão fluida a leitura, assim, eu não concordo. Eu não sei por que é que você dá essa impressão, porque eu achei bem fluida a leitura, na verdade. Eu achei bem gostosinha, assim, de ler. A Louisa May Alcott, ela escreveu esse livro com o público-alvo de ser, tipo, meninas jovens, né? Tipo, crianças. É uma literatura, assim, que ela foi pensada para ser infanto-juvenil, assim, sabe? E ela fez de uma forma, assim, bem cristã mesmo, para passar ensinamentos e reflexões para essas meninas. Então eu achei bem, na verdade, bem fluida. Essa daqui é nota 2. Não recomendo para diabéticos. Nossa, que livro doce! E não é um elogio. O livro é dividido em 2 partes. A primeira delas foi a mais penosa pra mim. Tudo era muito bonitinho, fofinho, positivinho, tudinho. Praticamente sem conflito algum. Cada capítulo é basicamente... Sem conflito? Na primeira parte? Ok. Cada capítulo é basicamente uma lição de virtude que torna a leitura muito enfadonha. A segunda parte melhora um pouquinho. Há conflitos reais, mas é tudo resolvido de um jeito muito inacreditável. Os personagens são um porre à parte, principalmente a Jo, muito dona da razão, controladora, quer decidir até quem vai casar com quem tem que amar quem. É tão mimada quanto a outra chatona da Amy. O Laurie, coitado, é um personagem castrado, completamente um homem idealizado por uma senhora solteirana do século XIX. Num todo, Mulherzinhas é excessivamente doce, enfadonho, sem propósito e fútil. Realmente, só americano mesmo pra chamar esse livro aqui de clássico. Não, gente, eu sou brasileira. Tá, amigo, esse livro não é pra você. Assim, se você tá sentindo que você não é o público-alvo desse livro, é porque realmente você não é. Na verdade, você é um homem adulto que tá fazendo uma leitura apenas com a visão de um homem adulto. Esse livro, como eu falei, ele foi escrito como forma de educar, de evangelizar, por assim dizer, de dar assim, lições de crescimento mesmo para jovens meninas. Então, pra você, talvez não vai fazer realmente sentido. Só que eu achei muito bonito, porque eu tenho uma irmã mais velha e eu cresci quebrando pau com ela. Quem tem irmã, quem tem irmão, e falar pra mim que passou a vida inteira sem ter uma briga sequer, eu acho que você tá me enganando. Eu e a minha irmã, a gente quebrava o pau o tempo todo. E daí, na primeira parte, tem as tretas entre a Jo e a Amy. E a mãe delas, ela era muito religiosa, ela era muito cristã, assim, sabe? E ela dava muitos ensinamentos bíblicos pras meninas. Se você não gostou desse livro porque você não entendeu, é porque esse livro não é pra você. Mas tá bom, né? A gente tem que aceitar a opinião dos outros. E daí, por último, vamos para tomates verdes fritos. Esse daqui foi uma nota 2. A leitura é gostosinha, mas não me prendeu. Gostei de algumas partes, porém tem muitas histórias juntas. A narrativa também ocorre em 2 épocas diferentes, e esse estilo de texto não combinou. Ao invés de nos aproximar dos personagens, afastou. Não é a percepção que eu tive, né? Porque, na verdade, eu acho que essa narrativa em 2 épocas consegue se entrelaçar muito bem. Eu achei, assim, que você consegue ir identificando, assim, os sentimentos das pessoas que estão ali vivendo nos anos 1980 e que estão com aquela amizade, que estão conversando, mas você consegue também se aproximar daqueles de 1920, você consegue criar um afeto, um vínculo com essas pessoas. Fica muito triste quando acontecem algumas situações com elas. Não sei se eu concordo com esse comentário, mas acabou que ela não aprofundou muito, né? No porquê que ela não gostou, então não vai dar pra aprofundar muito nesse daqui. Aí esse daqui é uma nota 1. Sabe aquele livro que a gente compra com altas expectativas, que antes mesmo de iniciar a leitura, somente pelos comentários feitos ao livro a gente já sente que irá amá-lo de paixão? Sei. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo ao adquirir tomates verdes fritos. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que a história não era tão boa assim. Tem um quê de típico filme da sessão da tarde da Globo. E pior, que a narrativa da autora é recheada de racismos camuflados.
Meu coração. Não, amiga. Ó, você falar pra mim, assim, que a história não era tão boa assim, tem o que típico de filme da Sessão da Tarde, já me dói o meu coração. Pra começar, que esse filme nunca passou na Sessão da Tarde. Porque se passasse, eu saberia. E eu sei que Tomates Verdes Fritos nunca passou na Sessão da Tarde da Globo. Já começa por aí esse teu argumento. E a narrativa da autora é recheada de racismos camuflados. Cara, não é. Vou ter que discordar de você. Por quê? Na verdade, ela faz uma descrição do racismo que acontecia lá em 1920. Ela faz uma descrição das situações. Esses racismos camuflados que você vê nos comentários, nas conversas que estão escritas, elas são, na verdade, um reflexo daquela história, daqueles personagens daquela época. Mas a crítica que a autora faz nesse livro é exatamente a esses tipos de comentários, a esses tipos de posturas. O fato dela colocar esses comentários e esses racismos nas conversas e na história não quer dizer que ela seja racista, e sim que ela está fazendo uma crítica a esses racismos. A narrativa da autora é recheada de racismos camuflados. Quando você fala assim, eu interpreto como se você estivesse falando que a autora, ela foi racista nessa escrita. E eu tenho que discordar, que na verdade ela não foi racista. Ela faz uma crítica ao racismo ao trazer essas conversas desses personagens, e daí ela faz a crítica, a história faz uma crítica a essas conversas, a essas situações. Então, interpretação aí... eu achei meio que faltou um pouquinho, mas tá bom. Então foi isso. Eu achei que pra mim seria mais tranquilo. Acabei que fiquei um pouquinho revoltada com alguns comentários. Mas tá tudo bem, né? Estilos literários são isso daí. A gente não vai sempre concordar ou discordar. Eu acho que dói um pouquinho em mim, porque são os meus favoritos. Mas deixem nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Se vocês concordam com alguns desses comentários ou se vocês concordam com as reflexões que eu fiz a respeito deles. Se vocês têm algo a acrescentar em algum deles, por favor, deixem aqui. E caso também vocês queiram ver uma parte 2 desse, fazendo a avaliação, né, reagindo a avaliações ruins dos meus outros 5 favoritos, daí eu gostaria de saber também. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gosta de conteúdo de literatura, por favor, curta esse vídeo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenha um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!